Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai provar a última implicação, né? A gente vai provar que o princípio de indução forte, ele implica no princípio da boa ordem, tá? Então vamos dar uma recapitulada aqui o que é cada princípio desse, né? O princípio de indução 2, ele diz o seguinte: se você tem um subconjunto dos números naturais que satisfaz essas duas condições, né? O número 1 está nesse conjunto, e sempre que a sequência do 1 até um certo número natural está nesse conjunto, o sucessor desse número natural também vai estar no conjunto. Então, esse seu subconjunto dos naturais vai ser igual a todo o conjunto dos números naturais, certo? Esse é o princípio de indução 2, que nós estamos chamando, ou princípio de indução forte, como alguns autores fazem, tá? E aqui tem um princípio da boa ordem, né, que o enunciado dele é bem simples, tá? Todo subconjunto dos números naturais que é não vazio possui um elemento mínimo. Novamente, isso significa que existe um certo elemento x0 nesse conjunto, né? Tal que esse elemento x0 ele é menor ou igual do que todo x, né, pertencente ao conjunto aí, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que esse princípio de indução ele implica no princípio da boa ordem, tá? Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Tá aqui a proposição, né? O princípio de indução 2 implica no princípio da boa ordem. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, seja A um subconjunto não vazio. Não sei se tem hífen, mas vou colocar, certo? De N. Qual que é a nossa missão? Nós queremos mostrar que esse rapaz possui um elemento mínimo. Certo? Lembrando, é um pouco diferente, tá? Essa nossa proposição. A gente não está atrás de provar que esse cara é igual ao conjunto dos naturais, certo? A gente sabe que ele é um subconjunto dos naturais, tá? Além disso, a gente sabe que ele é não vazio, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o complementar dele, certo? Então, considere o conjunto N menos A, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o princípio de indução 2 nesse rapaz aqui, certo? Ó. Então, quais são as condições que nós precisamos provar, né, para usar o princípio de indução 2? Nós precisamos provar que o 1 está lá, e nós precisamos provar que se você tem a sequência de números naturais, né, até um certo k, então o k mais 1 está lá no conjunto. E a conclusão disso é que o seu conjunto vai ser igual a todo o conjunto dos números naturais. Ou seja, a nossa demonstração é uma demonstração por contradição, tá? A gente vai supor que esse rapaz aqui, ele não possui um elemento mínimo, certo? E a gente vai encontrar uma contradição, porque no final nós vamos provar que esse conjunto aqui é igual a todo o conjunto dos números naturais, usando o princípio de indução 2. E isso vai ser um absurdo, porque se isso aqui for igual ao conjunto dos naturais, então esse rapaz vai ser vazio, né? Só que aqui nós temos a hipótese de que ele é não vazio, tá? Então vamos escrever isso, ó. Suponha, por absurdo, só para deixar claro, que esse rapaz, esse conjunto A, não possui um elemento mínimo. Um elemento mínimo, tá?
Agora, note o seguinte, ó. Note que, olha só, o 1, ele pertence a esse rapaz aqui. Por que que o 1 pertence a esse rapaz? Ele pertence a esse rapaz, pois o 1, ele não pertence ao A, né? Certo? Por que que o 1, por que que eu posso concluir que o 1 não pertence ao A? Porque aqui nós estamos supondo, por absurdo, né, que o A não possui um elemento mínimo, tá? Se o 1 tivesse no A, o 1 seria o elemento mínimo de A, porque o 1 é o menor número natural, né? Lembrando que aqui nós estamos considerando que os naturais começam a partir do 1, tá bom? Então, como o nosso conjunto A não tem um elemento mínimo, ele não pode ter o número 1. Se ele não tem o número 1, então é porque o número 1 está no complementar, certo? E por que isso aqui é importante? Porque com isso aqui, nós já sabemos que esse conjunto, ele satisfaz esse primeiro requisito aqui do princípio de indução 2, certo? Agora a gente vai trabalhar essa segunda condição. Nós vamos supor que uma sequência de números naturais até um certo k, ele está no nosso conjunto, que no caso o nosso conjunto aqui é o complementar de A. Tá bom? Vamos lá. Suponha que todo mundo aqui do 1 até um certo k pertence ao complementar do conjunto A, certo? O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que o K mais 1, ele também pertence a esse rapaz. É isso que eu tenho que provar. E isso a gente consegue de forma relativamente clara, ó. Note que, eu já vou concluir direto aqui, K mais 1, ele tem que pertencer a esse conjunto aqui. Pois, caso contrário, o que aconteceria de ruim? Olha só, se todo mundo aqui está nesse rapaz e esse cara aqui não tiver aqui, então ele vai ser o menor elemento do conjunto A, né? Porque se ele não tiver aqui, a gente teria o seguinte, ó, teríamos que o K mais 1, ele estaria no conjunto A, certo? Ó, o caso contrário é, ele não está aqui. Se ele não está aqui, então ele está no complementar, que é o conjunto A. Mas se ele está no complementar, que é o conjunto A, e a gente tem que todo mundo que vem antes dele está fora do conjunto A, então esse rapaz seria o elemento mínimo. Seria o elemento mínimo de A. Só que A, nós estamos supondo que ele não possui elemento mínimo, certo? Isso conclui o nosso argumento aqui, tá? Então, o que a gente fez? Nós provamos que o 1 pertence a esse conjunto e nós provamos que se uma sequência de naturais até um certo k está nesse conjunto, então seu sucessor também está nesse conjunto, certo? A justificativa é essa aqui, tá? Então, nós provamos as duas condições aqui do princípio de indução 2, tá? Então, a gente pode usar ele para concluir o seguinte, ó. Segue do princípio de indução 2 que esse rapaz aqui é igual a todo o conjunto dos naturais. Logo, o que aconteceu? Se o n menos o conjunto A continua sendo o próprio n, então é porque o A é vazio. Contradição. Contradição por quê?
Porque aqui no começo nós começamos supondo que A é um conjunto não vazio, certo? Então, essa contradição ela vai dizer o que para a gente? Essa contradição ela veio do fato da gente supor que A ele não possui um elemento mínimo, certo? Nós supomos por absurdo que A não possui um elemento mínimo, tá? Se nós encontramos um absurdo, né? Então é porque A de fato possui um elemento mínimo. Portanto, A possui um elemento mínimo. E isso conclui a nossa demonstração, tá? Se você gostou do vídeo, peço que você dê o like e se inscreva no canal. É isso. Então fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção, tá? Até o próximo vídeo.